André Ventura, esteve reunido com o Sindicato dos Pilotos, quais foram as conclusões dessa reunião? Sim, o Chega teve hoje a intenção de vir aqui ao aeroporto de Lisboa, como sabemos está em grande convulsão. Tivemos hoje conversas quer com o Sindicato dos Pilotos, quer com o Sindicato do pessoal de voo e de manutenção, precisamente para apurarmos o que é que se estava a passar, visto que todos fomos acompanhando notícias ao longo do fim de semana. A notícia que temos é de mais de 100 voos cancelados no fim de semana, com mais algumas dezenas cancelados segunda e terça-feira, e portanto com uma situação bastante preocupante. Procurámos apurar as causas dessa situação e das causas que levaram a este cancelamento para chegarmos a conclusões. Uma delas prende-se com a aplicação do plano de reestruturação do Ministro Pedro Nuno Santos, que reduziu em muito o número de pessoas, de pilotos, mas também de técnicos de manutenção da TAP. E agora estamos a pagar por isso. E a TAP está a pagar um valor muito alto por isso. Só para que tenham noção, segundo nos foi dito, nós neste momento temos voos que não levantam e aviões que não seguem, porque estamos em manutenção noutros países da Europa, porque já não temos técnicos cá para fazer essa manutenção. E isso é o que vamos questionar formalmente o Ministério das Infraestruturas, mas que nos parece uma evidência. O segundo prende-se com os pilotos também, com a redução persistente pessoal da TAP, que levou à situação de que temos hoje, de que não há técnicos de bordo, técnicos de manutenção e pilotos para efetuar esses voos. E, portanto, o Ministro Pedro Nuno Santos tem, de alguma forma, dar uma justificação, porque o que nos foi dito no Parlamento foi que o plano de reestruturação em curso não implicaria nem afetaria o grosso das operações da TAP. E o que estamos a ver é precisamente o contrário. Repare, não é normal mais de 100 voos cancelados, não são todos da TAP, evidentemente, mas uma grande parte são voos da TAP. E, portanto, temos que perceber o que é que se está a passar. Por outro lado, há também aqui uma série de constrangimentos relacionados com o CEF e com as autoridades de controlo aeroportuário. E aí o Governo é também responsável por isso, porque quis lançar uma operação de reestruturação do CEF, primeiro adiada, depois recomeçada, agora adiada novamente, mas com o caos lançado no verão. E sabíamos que esta altura ia ser o pico do turismo e da chegada de estrangeiros. O CEF tem de estar permanentemente a pedir reforços à PSP, a PSP não tem meios para fazer esses reforços e estamos na situação em que estamos. Chegamos, portanto, a uma situação em que temos uma dupla que raramente tivemos na história. A desorganização da TAP e dos serviços aeroportuários e a desorganização dos serviços policiais de controle. Isto é uma mistura explosiva. Quando chegamos a este ponto, esperávamos que as autoridades políticas pudessem responder de forma decisiva, mas não o fizeram. O Ministro das Infraestruturas morreu politicamente e esse é que é o problema que estamos aqui a enfrentar. Nós não ouvimos o Ministro nos últimos dias por uma razão, porque ele está morto politicamente. E por isso, por muito que sejam cancelados 100 voos, 200 ou 300, nós não vamos ouvir Pedro Nuno Santos porque ele não está vivo politicamente. E este é o problema. E é por isso que, e ainda bem que amanhã discutimos uma moção de censura no Parlamento, precisamente porque isto tudo que está a acontecer, não tínhamos dúvidas disto, deve-se a uma coisa, a um fraco Ministro das Infraestruturas. Porque se tivéssemos um Ministro com poder político neste ele já teria batido o pé ao Primeiro-Ministro para dizer isto não pode continuar, temos que fazer aqui alguma coisa, um reforço extraordinário, um plano de contingência extraordinário, um reforço significativo dos meios do CEF, só que neste momento temos um Ministro completamente fragilizado, a quem, segundo os senhores jornalistas, António Costa terá dito nem mais um deslize. E, portanto, a raiz do problema é a fragilidade política de e isso está agora. Portanto, não é nada pessoal, a melhor impressão do Ministro, trata-se de uma questão política. É que Pedro Nuno Santos, politicamente, está morto. E isso numa altura de afluxo massivo de turistas, de afluxo massivo de imigrantes, a acrescentar aos turistas, e de desorganização do CEF, está a gerar uma situação caótica. E, portanto, António Costa, que amanhã, espero, seja apontado no Parlamento. Aliás, eu queria deixar aqui um dado claríssimo. Há poucas horas, o caos que se vive no aeroporto, que os senhores têm transmitido ao minuto quase, a ANAC o que veio dizer é que está a acompanhar a situação. Quer dizer, vamos lá ser um bocadinho, isto não é acompanhar a situação. Há milhares de pessoas a perder voos, há milhares de pessoas sem direitos, sem saber os seus direitos. A DEC ainda ontem vai voltar para isso. Não sabem pedir indenizações, se podem dormir nos hotéis aqui à volta do aeroporto. E o país vive com isto como se nada fosse. Portanto, isto tem uma causa. É o facto do Ministro Pedro Nuno Santos estar, neste momento, desprovido de qualquer autoridade política. E António Costa tem que resolver isto, quer queira, quer não, lamento muito, vou dizê-lo hoje, vou dizer novamente no Parlamento. António
é o responsável por isto, porque não é o seu ministro. O seu ministro está morto desde que aconteceu o que aconteceu com os planos do aeroporto. É António Costa que tem que resolver isto e que para resolver tem que nomear um ministro novo com capacidade de resolver isto. Ouçam, os sindicatos, o pessoal do CEF, o pessoal da PSP, o pessoal da Alfândega, todos com quem contactámos estão a atingir o seu grau limite de desespero. Esta situação não se consegue prolongar e estamos em julho, ainda não chegámos a agosto, que vai ser o pior mês do fluxo. Portanto, o que é que querem fazer com isto? É a pergunta que eu deixo a António Costa, se quer deixar isto assim ou se quer fazer alguma coisa. E amanhã vou-lhe dizer que espero que faça alguma coisa. E para estes problemas que temos agora no aeroporto de Lisboa, que soluções é que o Chega apresenta? Olha, elas que me parece evidente é pôr uma pedra neste disparate de extinguir o CEF. É pôr uma pedra nisto. Porque, repare, é muito difícil, imagine que a SIC ia ser extinta. Você ia trabalhar para a SIC? Não ia, provavelmente. O cameraman ia trabalhar para a SIC? Provavelmente não ia. Então, quando dizemos, agora o CEF está a recrutar extraordinariamente, mas alguém vem trabalhar para uma instituição que vai acabar daqui a um mês ou dois? Alguém está motivado para fazer um trabalho numa instituição que sabemos que vai acabar? Este é o primeiro movimento, pôr uma pedra nisto. E aí, repare, é uma questão de humildade. Eu também já me enganei, o Chega enganou-se várias vezes na sua vida. O PS enganar-se de vez em quando. E, portanto, assumir que foi um erro esta coisa de extinguir o CEF, voltar atrás. Ponto 2. Nós queremos ser sérios nas soluções. E, portanto, não basta dizer que tem que se resolver isto, temos que dar soluções, não é? Tem que se... E uma das formas de resolver isto é a reestruturação da TAP tem que ser implementado com meios e tem que ser feito de forma cautelosa. Mas para isso, precisamos de um ministro que tenha força política para o fazer. E este ministro não tem. E, portanto, quando nós dizemos a TAP tem que ser reestruturada, tem, mas não é cortar pessoal a torto e a direito, porque senão dá o que estamos a ver agora. É filas de espera que nunca mais acabam, voos que não levantam e os portugueses a pagar isto. É que dizia-se assim, não queremos pagar a TAP, agora estamos a fazer as duas coisas, a pagá-la e a ver os voos serem cancelados. Quer dizer, é a pior das soluções. Mas parece que quer dizer que resolvia se o ministro saísse. Para si é por aí que... Acho que o ministro ajudaria muito, e não é, repare, volto a dizer isto, quero mesmo deixar isto claro, tenho a melhor relação com Pedro Nuno Santos, só que a política é assim mesmo. Como acho que todos percebemos, o ministro Pedro Nuno Santos politicamente morreu. Com aquela questão de que o Primeiro-Ministro está fora e ele lança 2 aeroportos sem ter nenhuma autorização para o fazer. E, portanto, morreu. Morreu politicamente. Quando é assim, a vida é o que é. E, portanto, já ninguém o leva a sério. A ANAC não o leva a sério, os sindicatos não o levam a sério, o CEF não o leva a sério, ninguém o leva a sério. E, portanto, que força tem um ministro dele para ter o próprio Primeiro-Ministro? Se eu fosse infraestruturas, eu diria, sou o Primeiro-Ministro, ou isto se resolve ou eu vou-me embora. Porque isto tem que se resolver. Não podemos estar todos os dias com 100 voos cancelados e 80 voos cancelados. Isto Agora, o que é que ele vai dizer? Os senhores dizem assim, não vimos Pedro Nuno Santos aparecer nas televisões nos últimos dias. Ou se nem eu apareceria se tivesse metido a pata na poça como ele meteu. Portanto, a saída de Pedro Nuno Santos é o requisito político. O outro, com uma reestruturação da TAP, que não tem direito. Este exemplo é importante. Quisemos cortar a manutenção. Tudo certo. Pagar para fazer a manutenção. Pagar muito mais cá. Isto não faz sentido nenhum. Quisemos em pessoal de voo. Muito bem. Então e agora não temos voos para levantar por falta de pessoal? Quer dizer, é à portuguesa. É tudo mal feito. É feito em cima do joelho. E agora os passageiros é que pagam. E agora o país é que paga. Portanto, para isto, para conseguirmos voltar à estaca da negociação de um plano a sério para a TAP, eu acho que a administração tem que ser chamada à responsabilidade. E já o foi no Parlamento. Mas, sobretudo, nós precisamos de um novo Ministro das Infraestruturas capaz, com a autoridade política, de resolver esta questão. A questão do CEF, para nós, é decisiva. Só pondo uma pedra na extinção do CEF, acabando com esta história de que vamos extinguir o CEF, é que nós vamos resolver este problema. Senão, as filas intermináveis à porta do aeroporto de Lisboa, à entrada do aeroporto de Lisboa, de passageiros fora do espaço Schengen, vão continuar. E vão continuar o que não é bonito. Se já estão assim no início de julho, eu não quero imaginar o que vai acontecer a meio de julho e no início de agosto, quando chegar a grande afluência de pessoas. O Governo tem responsabilidade disto e não pode dizer que não. Custa muito. E acho que a oposição cabe essa de ouvir a ANAC, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, responsável pelo que está a acontecer, dizer que está a acompanhar a situação. Está a acompanhar a situação, mas que soluções é que tem para acompanhar a situação? E isso cabe-nos a nós. Agora não há ação, com o Luís Montenegro no PSD, o Chega vai ter um bocado mais de força para conseguir contrariar o governo, digamos assim, ou acha que não vai haver uma ligação entre os dois partidos? Sabe, eu sempre disse que eu não sou daqueles que acha que quando aparece
quando temos eu sempre fui daqueles que acham que quando há mais força para todos. E portanto, se o PSD der uma imagem de mais força na oposição, eu acho que isso é bom para toda a oposição. Uma melhor oposição é um melhor governo, é um governo mais exigente, que tem mais em conta aquilo que a oposição também diz. E portanto, eu não sei ainda, Montenegro tem 2 dias de liderança, não é possível ainda fazer essa avaliação, mas gostava de o ver pronunciar-se sobre isto. Ouvi-o no Congresso dizer que defendia a admissão de Pedro Nuno Santos, eu fui o primeiro a defender, e portanto esperamos que o PSD amanhã acompanhe a nossa moção de censura no Parlamento, porque um dos objetivos da moção de censura é precisamente a admissão de Pedro Nuno Santos. Portanto, Luís Montenegro estará a dar um primeiro sinal de incoerência se amanhã não votar a moção de censura do Chega. Acho que já se devia ter pronunciado relativamente a essa moção. Acho, porque, repare, há uma moção de censura que parou os trabalhos parlamentares, que é amanhã o ato político fundamental, é o único ponto da agenda do Parlamento amanhã, serão 3 horas ou 3 horas e tal de debate. Está em causa a continuidade do Governo, mas sobretudo o cartão vermelho que queremos apresentar. Soube ao início da tarde de hoje que a Iniciativa Liberal se iria abster na votação da moção de censura. É um mau sinal, mas honestamente, a Iniciativa Liberal já não espero muito. Agora, do PSD é uma situação diferente. Portanto, depois de ouvir Montenegro dizer que este Governo, trezando à velha, de que Pedro Nuno Santos já devia ter saído, de que este Governo está a destruir o país, eu não posso esperar outra coisa que não seja acompanhar a moção de censura do Chega. Portanto, se não o fizer, é um mau sinal para o PSD. Repare, no início desta sessão legislativa, o Chega apresentou um projeto de rejeição ao programa de governo. E o PSD absteve-se, com o Rui Rio. Montenegro vai se abster também agora? Então é o mesmo que o Rui Rio fazia. Qual é a diferença entre Montenegro e o Rui Rio? Nenhuma. Para além de um ser mais novo do que o outro. Não é nenhuma. Portanto, eu espero que o PSD dê aqui um sinal. Espero mesmo. Não estou a dizer isto com nenhum cinismo político. Espero mesmo que dê aqui um sinal e que tenhamos um caminho para fazer como oposição. Temos uma maioria absoluta socialista. É muito difícil lidar com isto, do ponto de vista da oposição. O PSD que ajude e não desajude a fazer a oposição. Ou pelo menos, se não quiser fazer a oposição, que saia do caminho e deixe os outros fazerem a oposição. Portanto, o que espero amanhã é o mesmo que o Chega faria a uma moção do PSD. Votar a favor da nossa moção de censura. Se não o fizer, é um mau início e provavelmente é já um mau início de caminho para fazer. Agora, o que se está a passar aqui é mais um sinal que a nossa moção de censura da manhã faz todo o sentido e foi muito bem colocada, porque o desespero que se vê nos vossos jornais e televisões todos os dias é mais do que suficiente para uma moção de censura ao governo do Partido Socialista. Como é que ouviu as palavras de Luís Montenegro no discurso final de distanciamento ao Chega? Olha, como disse ontem, eu disse que os sinais que vinham do Congresso do PSD eram preocupantes. Porquê? Porque eu não estive lá, mas estivemos lá uma delegação e tive contactos com pessoas que lá estavam. E sempre que se atacava ao Chega, direto ou indiretamente, parecia que era quando se mobilizava mais o Congresso. Ora, um partido que está na oposição, com maioria absoluta, e não percebeu o que é que aconteceu a 30 de janeiro, parece-me ser um mau sinal. Falou-se de acordos com o PS, ouvi Paulo Rangel, vice-presidente agora, de entendimentos com o PS, sem que ninguém se preocupasse com isso. E estão preocupados com a aproximação ao Chega. Fica-me a conclusão. Este PSD continua a querer estar mais próximo do PS do que do Chega. É uma opção. Eu não sei se é a opção que os eleitores querem e se é aquilo que se esperava de um PSD que quisesse fazer a oposição. Portanto, eu notei um Congresso outra vez com muita vontade de fazer acordos com o PS, mas com pouca vontade de fazer à direita com o Chega. Nos últimos 20 anos, o PSD só chegou ao poder com convergências à direita e nunca com convergências à esquerda. Talvez Montenegro consiga perceber isso e perceber aquilo que aconteceu e que possa ainda arrepiar caminho. Se não, Montenegro é um Rui Rio 2. Na verdade chama-se Montenegro, mas podia ser Montenegro Rio 2, porque é a versão 2 de Rui Rio e isso é muito negativo para a oposição em Portugal. Tá?